Bom dia. Bom dia. Vamos então começar uma nova série, hoje, intitulada Um Rei, um Povo, um Livro. Um Rei, um Povo, um Livro. É este o título da nossa série e propomos-nos falar sobre o Rei, que é Deus, sobre o povo que nós somos e sobre o livro, obviamente, a Palavra de Deus. De forma particular, o Antigo Testamento. O nosso objetivo é fazermos uma viagem panorâmica pelo Antigo Testamento, pelo Velho Testamento, para ficarmos com uma visão global, para ficarmos com uma visão de cima, uma visão ampla do Velho Testamento. Nós queremos contemplar e conhecer melhor o nosso Deus, o nosso Rei. Nós precisamos aprender mais também sobre o nosso papel como seu povo, sobre a nossa parte no reino de Deus, sobre a nossa ação, aquilo a que somos chamados a participar como seu povo, como parte do seu reino. E por isso nós caminharemos juntos, semana após semana, sempre com os olhos postos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Afinal, é tudo sobre Jesus. Vamos fazer um panorama do Antigo Testamento, mas os nossos olhos vão estar sempre em Jesus. Porque sem Jesus, nós não temos nada e não compreendemos nada. É tudo sobre o autor e consumador da nossa fé. Estão entusiasmados? Acho que não. Bem, mas espero que sim. Espero que estejam. E hoje é a nossa primeira sessão e nós vamos começar pelo princípio. A Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já lemos, começa assim, Gênesis 1:1. O título do nosso sermão esta manhã é O Rei que quer ter um povo. O Rei que quer ter um povo. Então vou-vos convidar a abrir novamente em Gênesis. Não vamos ler outra vez os 3 capítulos, fiquem descansados. Mas queria aproveitar, não resisto, a dar os parabéns. Estou muito orgulhoso. Nunca pensei que fosse correr tão bem. Particularmente às crianças. Algumas delas já se viram, se calhar as mais barulhentas. Deem em casa os parabéns aos vossos filhos, porque correu muito bem. Conseguimos acompanhar todos em silêncio. Foi muito bom. Bem, não vamos ler o texto todo, mas vamos ler alguns versículos. Reler alguns versículos. Capítulo 1, versículo 26. Olhem para as vossas Bíblias. Depois saltamos para o capítulo 2, depois saltamos para o capítulo 3. Vamos reler os versos por onde vamos passar para resumir estes 3 capítulos e para a nossa primeira sessão panorâmica. Então, diz assim, Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. São estes versículos que vão nos servir de guia para resumir tudo o resto e para esta primeira sessão. Temos 2 objetivos esta manhã, nesta primeira sessão. 1, introduzir a série. Um rei, um povo, um livro. Nosso objetivo hoje, o primeiro é este. Introduzirmos esta série. Segundo objetivo, falar sobre a vontade de Deus de ter um povo. Deus é o rei que quer ter um povo. Deus é esse rei que quer ter um povo. Nós vamos falar sobre casamento. Podíamos falar sobre muitas coisas, mas aquilo que escolhemos ser o caminho para resumir estes 3 versículos
e para servir de aplicação e de união de cola para nos ensinar que Deus quer mesmo ter um povo e vai formar esse povo e formar esse reino, será a partir do casamento. Então vamos falar da vontade de Deus de ter um povo. Esse Deus que é infinito quer ter um povo, quis-nos como povo, então criou-nos e ordenou o casamento para que de geração em geração nós fôssemos seu povo e ampliássemos, construíssemos, alargássemos o seu reino. Então vamos ver também como é que o casamento participa na construção do reino de Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, um rei. Vamos seguir o título da série. Um rei, um povo, um livro. Um rei. E vamos falar sobre Criador e criação. Criador e criação, o princípio. O versículo 26 que nós relemos, capítulo 1, o versículo 26 diz: Disse Deus, façamos o homem. Então, disse Deus. O rei é Deus. O rei de quem nós queremos falar é Deus. O único Deus verdadeiro. O Deus triuno. O Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Não vou falar sobre a Trindade agora, mas poderia falar e poderia demonstrar que Deus trino é criador. O Filho cria, o Espírito cria, o Pai cria. Então, quando falamos do Rei que cria, que é criador, é o Deus triuno. Notem nas vossas Bíblias, independentemente da versão, o versículo 26 estará no plural. Disse Deus, façamos. No texto que lemos, mais à frente vai dizer: Eis que agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Está no plural de propósito. Deus é o Rei Criador. O Deus Santo, Eterno, Imutável, Todo-Poderoso, Bom, Justo, Gracioso, Paciente. Podíamos continuar. Criador, também é um dos seus atributos. Criador. Ele cria porque é Criador. Deus não poderia não criar. Porque Ele é Criador. Deus não poderia não amar. Porque Ele é amoroso. É a sua característica, é a sua essência. Deus, o Criador, criou tudo, absolutamente tudo. Nós já lemos, não é? Criou a terra, criou os céus, criou os mares, criou a erva, criou as árvores, criou as flores, criou o sol, a lua, as estrelas, criou todos os animais, os répteis, as aves, os peixes, o gado, todos os animais, tudo o que nós vemos, e até o que não vemos, não é? Tudo o que existe foi Deus que criou. O Rei Criador criou absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E Deus, o nosso Rei, que criou tudo, criou de forma muito especial e muito particular o homem, o ser humano. Quando digo aqui homem, estou a falar ser humano. Homem e mulher. O que nos faz avançar para o segundo ponto. Já falámos deste Rei, que é o Criador. É o Deus Trino, Triuno. É o Deus que nós conhecemos, com todas as características maravilhosas que o definem e que nos são apresentadas nas Escrituras. Criou tudo, absolutamente tudo. E criou também, de forma muito particular, o homem. Avançamos para aí, para o povo. Um povo. O rei que quer ter um povo. Este é o ponto principal esta manhã também. E vamos falar sobre a criação do homem. Deus não está a criar por criar. Era a primeira coisa que eu queria dizer. Deus não está a criar por criar, simplesmente. Certamente Deus terá milhões e milhões de estrelas que nós nunca vimos nem nunca veremos. Deus terá galáxias que só Ele consegue ver. Nós conseguimos hoje, com imagens de telescópios XPTO, que só o século XXI consegue proporcionar, nós conseguimos ver imagens de galáxias que nos fazem deslumbrar completamente. Deus é Deus que inspira os pintores. Existem pintores porque o Criador deu criatividade aos homens. Bem, há mais uns do que outros, por isso é que alguns desenham bem como o Isaac e outros não sabem desenhar como eu, mas Deus tem estrelas, galáxias, tem criação para lá da nossa compreensão e existência. Claro que sim, claro que a criação, a beleza e a majestade do Criador vão muito além daquilo que nós conseguimos ver ou sequer imaginar hoje e agora. Mas sabemos que Deus, ao criar o homem, está a criar algo único. Era aqui que eu queria chegar.
Deus está a criar algo único. Alguém que carrega a sua própria imagem. Alguém que carrega a sua semelhança. E mais, alguém com quem quer partilhar a sua presença. Alguém com quem quer estar. Com quem quer viver. Deus criou o homem com este propósito. Com esta vontade. Com nada mais, nada menos do que ser portador da imagem e da semelhança do Deus infinito e eterno. Para habitar, para estar, para conversar, para viver com o homem. O versículo 26 o que é que diz? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Novamente o versículo 26. É desta vontade que é criado o homem. Sim, o homem é uma criatura. Não há dúvida nenhuma sobre isso. O século XXI diz-nos quase que somos semideuses. É mentira. Nós somos criaturas. Mas somos completamente distintos de qualquer outra criatura. Porque o mundo ocidental, isto não está no sermão, já me vou perder, mas não resisto a este parênteses. O mundo ocidental vive numa paranoia. Por um lado, o Samuel é um Deus que tem direito a tudo, a ser feliz, tem direito a tudo e mais de um copo d'água. Por outro lado, afinal não vale assim tanto, porque entre o Samuel e as pedras, os animais, ou as borboletas e as árvores, não há assim tanta distinção. Bem, entendam, se eu sou Deus ou sou um calhau. Nem uma coisa nem outra. Deus é Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos completamente distintos de qualquer outra criatura que Deus tenha criado. De qualquer outra criatura. Não somos mais um, mas somos aquele que representa Deus na criação. Que representa o Criador. Que leva o seu domínio, acabámos de ler e reler, que leva o seu domínio a todos os lugares e a todas as outras criaturas da terra. Nós temos este mandato de Deus de o representar, administrando e governando bem a criação de Deus. Não somos mais um. Somos a única criatura desenhada e criada à sua imagem, à sua semelhança. Então o rei quer mesmo ter um povo. O rei quer mesmo ter um povo. Então criou o homem perfeito, sem pecado. Criou o homem perfeito e sem pecado. O versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 27. O capítulo 1 relata toda a criação, mas no capítulo 2, no capítulo 1 temos o relato de toda a criação e também da criação do homem, mas de forma simplificada, genérica. No capítulo 2 nós temos mais informação de como Deus não só prepara aquele jardim, não é? Mas como Deus cria o homem e a mulher. Nós no capítulo 2 ficamos a saber que eles não foram criados ao mesmo tempo. Nós no capítulo 2 ficamos a saber que o homem foi criado primeiro e que foi criado do pó da terra. Que o homem foi criado do chão. E que depois, só depois, foi criada a mulher a partir do próprio homem, de uma costela do lado do próprio homem, com carne do próprio homem, do primeiro homem. E a mulher foi criada após ser notada, após ser assinalada, a solidão do homem e a sua necessidade de uma companheira. O texto deixa isso claro. Não havia alguém que lhe fosse igual. Lá está, havia muitas outras coisas. Mas não eram como o homem. Capítulo 2, o versículo que relemos, o versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Não é bom que o homem esteja só. Este não é bom contrasta com o eco que se ouve na criação até aqui. O que é que se ouvia sempre na criação? Bom, 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 muito bom. Mas neste momento, o que é que diz Deus? Pela primeira vez. Isto não é bom. Isto é o homem sozinho. Bem, vamos continuar. Não é bom que o homem esteja só. Então, é Deus que vê a necessidade, antes do homem ver.
É Deus que vê essa necessidade de companhia, de companheira. Na versão que eu li, diz acerca da criação da mulher: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Quem tiver a revista atualizada, diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Eu vou criar alguém que seja diferente dele, mas igual a ele. A lógica é esta: uma auxiliadora que lhe seja idónea, que tenha idoneidade, que tenha capacidade, que tenha o mesmo valor, que tenha a mesma capacidade, que carrega a mesma imagem. Carrega a imagem do mesmo Deus, Criador. Criar alguém igual, mas diferente. Alguém que é igual, mas alguém que é diferente. Porque se Adão é homem, macho, Eva é mulher, é fêmea. Então Deus cria, a partir do próprio homem, a partir da própria necessidade do homem, cria a mulher que, sendo igual a ele, carregando a mesma imagem, carregando a mesma semelhança de Deus, tendo o mesmo valor, a mesma capacidade, e podemos continuar uma série de coisas que são iguais entre homem e mulher, é diferente do homem. Um é homem, outro é mulher. Então se complementam e a mulher pode auxiliar o homem no caminho de trilhar a vontade de Deus, que não era um caminho pequeno, era dominar toda a terra, sujeitar toda a terra e levar a imagem de Deus a toda a terra. Coisa que seria impossível sem a mulher, por muitos motivos, e desde logo o primeiro e principal. O objetivo era encher toda a terra e o homem sozinho nunca se poderia multiplicar. Então, o capítulo 2 mostra-nos como é que foi criado o homem e a mulher. Como é que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. À sua imagem e à sua semelhança. Então, é natural, uma mini aplicação aqui, ainda não é tempo para isso, mas uma mini aplicação aqui. É natural desejar ter companhia. Se estás sozinho, se ainda não és casado, se ainda não és casada, é natural desejar ter companhia. Desejar um homem, desejar uma mulher é natural. Foi Deus que colocou esse desejo, esse sentimento, essa vontade no coração do ser humano. Deus que viu, quando o homem era perfeito, sem pecado, que não era bom que estivesse sozinho. Portanto, Deus pode excepcionalmente ter uma coisa diferente para ti. Mas será muito excepcionalmente. Porque a norma, o normal, é que tu queiras ter companhia, porque foi Deus que colocou isso em ti, não é nada estranho. Então, é normalíssimo. É bom, vem de Deus. Eu não tenho tempo para fazer grandes aplicações aqui sobre este tema ainda, porque temos que avançar mesmo. Mas eu posso dar 2 conselhos muito rápidos, bíblicos. 1, espera. Espera em Deus. Espera em Deus. Que notou a necessidade de Adão antes dele notar. Que trouxe uma mulher a Adão antes de ele procurar. E conseguiu trazer uma mulher onde não existiam mulheres. Portanto, espera em Deus. Espera tem a ver com esperança. E não há esperança longe do Senhor. Espera em Deus. Vê com os olhos de Deus. Vê com os olhos da fé. Porque se tu vires com os teus olhos, olha, a primeira vez que alguém age guiado pelos olhos, deu asneira. Portanto, espera e espera em Deus. Só que esta espera não é passiva. Seria muito insensato eu estar-te a sugerir que ficasse em casa sentadinho à espera que Deus trouxesse uma mulher, ou que ficasse em casa sentado à espera que Deus trouxesse um homem. Com a Bíblia aberta, em outros textos, nós vamos ver que esta espera é ativa. Então deves procurar em Deus. Procurar alguém capaz, idóneo, alguém que se submeta à mesma vocação, ao mesmo desígnio de levar a mensagem, de levar o nome, de levar a vontade, de espalhar a mensagem e semelhança de Deus. Então, espera e procura. As duas coisas dão para fazer em conjunto. Para os mais pequeninos, eu agora tenho sempre aqui alguns adolescentes, até pré-adolescentes. Para os mais pequeninos, olha, ainda só é tempo de esperar, não de procurar. Mas quero dizer que é normal vocês começarem a sentir coisas, a pensar coisas sobre estes assuntos, sobre estes temas. Foi Deus que colocou isto no coração. Está bem, papás, dos vossos filhos? Está bem, Samuel?
Foi Deus que colocou... Tenho que pregar para mim também, não é? Foi Deus que colocou isso no coração dos vossos filhos. Então isto é normal. Só que é tempo de esperar. Porque isto é coisa de homem e mulher. Já é para o Gonçalo. David estava a dizer que ele está a ser feito um homem. Não, ele é um homem já. Há bastante tempo. E um rico homem. Avançamos. Estão a perder mesmo. Avançamos. Adolescentes, para vocês é esperar e prepararem-se. Esperar e prepararem-se. Ouçam bem, que é importante. Avançamos. Foi assim que nasceu o primeiro casamento. É assim que é estabelecido a primeira aliança e o primeiro casamento. Foi assim o primeiro casamento, sem convidados. Sem convidados. O próprio Deus faz e traz a noiva ao seu marido. O próprio Deus traz a esposa, a noiva, ao seu marido. Foi assim que aconteceu, sem copo d'água, sem convidados, nada disso. Versículo 21 e 22, eu vou ler, do capítulo 2, o que é que diz? O Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Fica claríssimo no texto que Adão gostou da ideia. Fica claro que Adão gostou do que viu quando viu Eva. Adão gostou muito da ideia. Sentiu-se finalmente completo. Ele tem um brado. No versículo 23, ele diz: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Versículo 23 e 24. O casamento, a família, é uma ideia de Deus. O casamento, a família, é uma ideia de Deus. Foi criado e instituído por Deus. Todo o ensino sobre casamento volta aqui a Gênesis 1, 2 e 3. Seja Paulo a ensinar, seja o próprio Jesus a ensinar, volta aqui a Gênesis. Este é o primeiro casamento, o fundamento do casamento está aqui. Deus criou homem e mulher para se complementarem, sendo iguais, são diferentes, eles se complementam e juntos eles podem seguir o desígnio de Deus e, como seu povo, construir o seu reino, propagando a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus instituiu o casamento logo no início de tudo. Antes de existirem nações, antes de existir qualquer outra forma de organização social e política, o casamento foi instituído. Logo no início. Deus não deixou a humanidade viver uns séculos e uns milénios para depois dizer: isto está tudo desordenado, deixa-me pô-los agora aos pares e organizar isto em condições. Não. Desde o início. O que a seguir nós temos nas Escrituras de deturpação, a Bíblia nos esconde os problemas, os erros, os atropelos que o ser humano, homem e mulher, depois de Gênesis 3, tem, por causa do seu pecado e da sua queda, não é o plano de Deus nem a vontade de Deus. Sempre que um homem ou uma mulher falha, a Bíblia não o esconde, antes corrige o caminho, aponta uma solução, aponta o perdão, a restauração de Deus, mas sempre que a Bíblia fala de casamento, volta aqui ao início. Antes de tudo, não havia igreja. Não havia nada. Havia um homem e uma mulher. Não havia menino das alianças. Mas havia casamento. Plano e ideia de Deus. Olhem novamente para o versículo 28 do capítulo 1. Novamente capítulo 1. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus abençoa-os e Deus chama-os. Deus envia-os a encher a terra de filhos, de netos, bisnetos, trinetos, e a partir daqui não sei como é que se diz. Ele chama-os a povoar toda a terra, a encher a terra de homens e mulheres com a mesma imagem, com a mesma semelhança. A imagem de Deus, o Criador. E dá-lhes responsabilidade. Não é só levar a imagem e semelhança,
dá-lhes uma responsabilidade. Dominar. Dominar. Isto é, uma palavra que nós possamos compreender melhor. Governar. Governar as restantes criaturas e criação. O homem ainda tem esta responsabilidade. O homem ainda tem esta responsabilidade. De governar. De manter a ordem no resto da sua criação. Nós podemos até falar numa espécie de ecologia bíblica. Não temos tempo, mas o homem tem a responsabilidade de cuidar do planeta, cuidar dos animais, cuidar dos seres vivos, criar da terra que Deus deu para o homem lavrar e cuidar e tratar. Nós temos esta responsabilidade de dominar. Nós é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não são os outros animais, nem as árvores. Teremos ser nós a pôr ordem no planeta. Por norma somos nós a pôr desordem. Desordem. Mas temos esta responsabilidade, este mandato mantém-se. Qual era o propósito de Deus no casamento? Deus, o rei, não quer só ter um povo, como quer com ele construir o seu próprio reino. Deus não quer só ter um povo, quer, através desse povo, construir o seu próprio reino na terra. Quer levar a sua imagem, a sua semelhança a todos os cantos do globo. Quer que o seu caráter, os seus atributos, sejam conhecidos, apreciados, louvados. Quer que a sua vontade seja feita na terra como é no céu. E escolheu fazer isto através do ser humano. Pelo casamento. Pelo casamento. Como dizia o David há momentos, é caso de ficarmos maravilhados. Só Deus, para ter um plano destes maravilhoso? Só mesmo Deus? Que bondade Ele criar-nos, dotar-nos da sua semelhança, da sua imagem, fazer de nós seu povo e por meio de nós fazer brilhar a sua glória em todo o mundo. Que plano é este? Só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Isto é maravilhoso. Mas, quando tudo estava perfeito no jardim, no paraíso, como costumamos dizer, surge uma nova personagem, a serpente. E nós saltamos então para o capítulo 3, para o versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E vendo a mulher. Este versículo, ao contrário dos outros que temos visto, não começa com disse o Senhor, ou disse o Senhor Deus, ou então disse-lhes o Senhor. Este versículo começa de uma maneira diferente. Começa, e vendo a mulher. E as consequências de escolher viver guiados pelos seus próprios olhos, em vez de viver guiados pela voz de Deus, são terríveis. Não é de estranhar que em toda a Bíblia para a frente, ao povo de Deus, ao crente, seja chamado a quê? A viver pela fé e não pela vista. É agir de forma contrária àquela que agiram os primeiros homem e mulher. Nós somos chamados a andar por fé pela voz de Deus, pelo que Ele diz, e não pelo que vemos. Porque há consequências terríveis para viver de acordo com o que se vê. E nós conhecemos as consequências. Nós lemos o capítulo 3 todo com o Daniel. Por isso nós temos bem presente o que aconteceu. A serpente com a sua maldade e astúcia enganou a mulher. Eva e o seu marido comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus expressamente tinha dito para não comerem. Eles desobedecem, eles pecam, eles entram numa rebelião contra Deus. Não vai ser como tu disseste, vai ser como eu estou a ver e quero. Só havia uma regra, uma única, clara. Comes de tudo, menos desta. Menos desta. Eles entram em rebelião contra Deus. E não ganharam nada. Tudo o que a serpente disse era uma ilusão. Não ganharam nada. Perderam tudo. Não ganharam nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, perderam tudo.
caíram do seu lugar de perfeição. Caímos. É melhor conjugar assim. Caímos. E que queda. E que grande queda. O pecado e a morte entraram na história e nas vidas, não só de Adão e Eva, mas de todos os homens e mulheres a partir daí. E eu e tu não somos exceção. Eu e tu não somos exceção. A morte e o pecado entraram na vida de todos os descendentes de Adão e de Eva. Eu e tu somos mais um descendente. Nós não somos exceção, pelo contrário. Nós sentimos bem no dia-a-dia as consequências dessa queda. As consequências que estão descritas e resumidas no resto do capítulo 3, elas podem facilmente ser observadas ao nosso redor e até na nossa própria vida. Até em nós mesmos. Relacionamentos doentes, desafiantes, todo o tipo de dores, dificuldades no trabalho ou de subsistência, fome, doenças, morte. Nós temos que lidar com estas coisas. Umas mais perto, outras mais afastadas, umas mais vezes, outras menos vezes. Mas nós lidamos com tudo isto. Está em nós. Está perto de nós. A somar a isto, a pior consequência de todas. A pior de todas. Separação de Deus. Separação de Deus. Esta é a pior consequência de todas. Mas eu pergunto, terá Deus deixado de querer ter um povo? Terá Deus deixado de olhar para o casamento como um meio para construir o seu reino? E a resposta é não. 2 vezes não. Deus não deixou de querer ter um povo e Ele continua a ser o rei que quer ter um povo. Por isso nós temos esperança. E porque temos esperança, vale a pena aplicarmos algumas destas verdades e alguns destes pontos às nossas vidas e famílias. Muito podia ser considerado a partir daqui. Não temos tempo. Mas vou apenas referir 2 grandes aspectos e quem esteve no Palhal comigo este ano em agosto vai conseguir identificar facilmente. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar Gênesis 1 e Gênesis 2. O propósito de Deus. O propósito de Deus. Para as nossas vidas e para o casamento. Como povo de Deus, nós não podemos esquecer o propósito com que fomos criados por Deus. E o propósito da existência dos nossos casamentos. Nós fomos criados por Deus, para levar a sua imagem, o seu conhecimento, o seu nome, a sua vontade, a todos os cantos, a todos os lugares deste mundo. Nós não existimos nesta terra para deixar a nossa marca, para deixar a nossa imagem. Tudo bem se o fizermos, isso até pode ter lugar. Não estou a dizer que a tua vida não deve ter impacto na sociedade, pelo contrário, quem me conhece e quem me ouve sabe que eu defendo isso. Óbvio que sim. Mas também não tenhamos ilusões. Daqui a 200 anos ninguém sabe quem foi Samuel Oliveira. Não te preocupes, mesmo que exista uma rua daqui a uns dias com o teu nome, daqui a 200 anos já não há. Quem era a pessoa mais rica há 200 anos no mundo, sabem? E mais poderosa, sabem? Temos que ir ver à história, não é? E da tua família há 200 anos, como é que se chamava? O teu trisavô, sabes o nome? Nem a nossa família nós nos lembramos. Eu não sei como é que se chama o meu trisavô. O meu bisavô sei, é Morgado, bisavô. Porque ainda tenho aqui o meu tio para me contar a história. E tinha a minha avó. Nós nem da nossa família sabemos os nomes. Daqui a 200 anos ninguém sabe quem tu foste. Mas Deus sabe. Tu não és finito. Tu também és eterno, foste criado pelo eterno. Portanto, deixa a tua marca, faz o melhor que tu puderes. Deus abençoa a sociedade pela sua graça comum através do povo de Deus, para a bênção dos outros também. Mas, porém, não obstante, isto é tudo menos o mais importante. Deixar a tua marca, a tua imagem. Nós estamos aqui para deixar a imagem do Criador. Este é que é o mandato de Deus. Ser portador da sua imagem e da sua semelhança. É isso que Ele tem para nós aqui. É essa a nossa missão. Levar a imagem do nosso Rei. As nossas famílias, os nossos casamentos, são abençoados por Deus de muitas e variadas formas para que tragam fruto ao reino de Deus e abençoem os outros também. Deve ser esta a perspectiva a dominar os nossos pensamentos, os nossos corações. Deve ser esta a perspectiva a dominar as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós vamos procurar que o nosso casamento, que a nossa família, que a nossa casa seja um canal de bênção, seja um instrumento útil para os propósitos do nosso Rei
e para os propósitos do seu reino. Estamos a falar particularmente de casamento e família, mas isto é para todos, absolutamente todos. Afeta todos e todos podem e devem participar, todos são chamados a participar. Solteiros, casados, sem filhos, com filhos, já sem filhos em casa, tanto pais como filhos, como avós, como tios. Somos povo de Deus, somos participantes do seu reino. E isso muda tudo. Ou não muda? Muda ou não muda? Quem crê que Gênesis 1, 2 e 3 é verdade, isto tem implicação na nossa perspectiva, na nossa forma de pensar, de viver, tem ou não? Tem que ter. Tem que ter. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer de Gênesis 3. Somos chamados a nos lembrar de Gênesis 1 e 2 do propósito com que fomos criados e com o propósito que Deus nos casa e nos une a outra pessoa. Também somos chamados a lembrar-nos de que vivemos depois de Gênesis 3. Nós vivemos no mundo caído. E nós somos também pecadores caídos. Nós não podemos esquecer que vivemos depois da queda. É por isso que há pecado em nossa casa. Porque há pecado no nosso coração e no coração da pessoa que vive connosco. Há pecado em nossa casa não é por causa dos nossos filhos, para quem tem filhos. É por causa do teu pecado e do pecado dos que vivem contigo. Se é verdade que o casamento é um meio de fazer crescer numericamente o reino de Deus através do nascimento de filhos de geração em geração, não é menos verdade que é um meio de fazer crescer espiritualmente os membros desse mesmo reino. Eu até diria que este ponto é mais primário do que o anterior. Se o casamento traz novos membros ao reino de Deus, é verdade, maior ainda, que o casamento tem como propósito trazer crescimento, mais do que numérico, espiritual a esse mesmo reino. Vivemos num mundo caído, somos pecadores, há pecado dentro de nós e nós precisamos de santificação. E nada melhor do que um casamento onde nós temos que ceder, onde nós temos que nos humilhar, onde nós temos que pedir perdão e perdoar, para sermos santificados. O casamento é um meio de santificação poderosíssimo. Para toda a família, mas sobretudo para o casal. Casamos, não com a pessoa certa e perfeita, mas com a pessoa imperfeita, como nós, que Deus quer santificar pelo casamento. O casamento é um lugar constante de crescimento, de aprendizagem, de reconhecimento, de perdão, de voltar atrás e fazer de novo, de recomeço. E também é assim que o reino de Deus é edificado e o seu povo é fortalecido, quando casais se santificam um ao outro. Nós não temos tempo para falar de tudo. Isto dava pano para mangas, como se costuma dizer. Mas quero reforçar. Vivemos depois da queda. Há pecado em nós e nos nossos. E o casamento não é só para quando tudo corre bem. Nós precisamos do casamento quando tudo corre bem. É uma maravilha. Mas se calhar precisamos mais do casamento quando não está a correr bem. Precisamos mais do casamento quando não está a correr bem. É justamente quando as coisas correm mal ou menos bem que Deus quer usar o casamento para santificar-nos e fazer-nos crescer. É quando muitas vezes está para desistir do casamento que se precisa mais dele. Também é assim que o reino de Deus avança. Um rei, já falámos, um povo, por causa do rei que quer ter um povo, mesmo apesar da queda, o rei quer ter o povo, quer ter um povo. Isto faz-nos avançar para o último ponto. Um livro. Versículo 26 novamente. Disse Deus. Disse Deus. E depois repete várias vezes, não é? Disse Deus. Deus disse-lhes. Disse o Senhor. O rei revela-se ao seu povo. O rei dá-se a conhecer desde o princípio. Mostra quem é e mostra o que espera de nós. E nem o pecado, nem a queda mudaram isso. Deus continuou a falar. Deus continuou a revelar-se ao seu povo. Sim, o meio mudou. Deus deixou de falar face a face, cara a cara com o ser humano. Mudou a forma, mas Deus continuou a revelar-se. Não deixou de o fazer. Ele continuou a dar-se a conhecer. E Ele fez isto de forma tão abundante, Ele fez isto de forma
tão magnífica que nós precisamos de fazer um panorama para perceber tudo o que ele disse no Antigo Testamento. Ele continuou a revelar-se e fez isto com tanta abundância que nós precisamos de um panorama para ter uma vista de cima, uma visão global, para compreender melhor o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele pediu, o que ele avisou, o que ele prometeu nas Escrituras do Antigo Testamento, até à vinda de Jesus. A palavra vai mostrar sempre e constantemente que, apesar da queda e do constante pecado, o rei nunca vai deixar de querer ter um povo. A palavra, e espero que este panorama te deixe isso claro no teu coração, na tua mente, vai deixar claro, a palavra vai deixar claro que, apesar do pecado, apesar de o homem cair vez após vez, o rei nunca vai deixar de querer ter um povo. Nunca! Mesmo quando abundar o pecado, superabundará a graça. Mesmo quando abundar o pecado, superabundará a graça. Também é isto que nós queremos fazer com este panorama. Nós queremos mostrar Jesus, como eu disse no início. É Jesus a única razão para nós confiarmos que Deus não deixou e nunca deixará de querer ter um povo. A única razão que tu tens para acreditar que Deus não deixou nem vai deixar de querer ter um povo é Jesus. É Jesus. É somente por Jesus que tu podes ser feito filho de Deus e parte do seu povo. Só por Jesus. Só pela fé em Jesus é que tu podes participar deste caminho maravilhoso de ser povo de Deus, de construção do seu reino. É por isso que é nele que nós temos sempre que terminar. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E hoje não será exceção. Jesus está por todo o lado, absolutamente por todo o lado neste texto. As pontes para o Novo Testamento, as pontes para o Evangelho são tantas que eu até tenho receio de me perder. Nós começámos por referir que o Criador é o Deus Trino, é o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podíamos facilmente pular para João 1, para Colossenses 1, onde Jesus, o Filho, é apresentado como o Criador de todas as coisas. Ele é a palavra que encarnou, ele é a voz que soa naquele jardim. E é por isso também o único que nos pode recriar, o único que te pode dar uma vida nova, o único que te pode fazer nascer de novo. Só Jesus. Nós passamos para Adão, o primeiro homem, a partir de quem todos ganham vida terrena. Somos seus descendentes. Podíamos pular rapidamente para Romanos 5, ou para 1 Coríntios 15, onde Jesus é apresentado como o último Adão. O único que por sua obra e obediência nos pode justificar e vivificar. Mas não podemos deixar de assinalar alguns versos, 2 versos aqui no nosso texto. Primeiro, o versículo 15 do capítulo 3. Olhem para as vossas Bíblias. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma clara referência a Jesus como semente da mulher e à sua obra, que esmagaria a cabeça da serpente. É uma referência clara a Jesus. Claríssima. Claríssima. Aquele que é mordido no calcanhar, mas que esmigalha a cabeça, as obras. Aquele que veio destruir e desfazer as obras do diabo. É Jesus. É uma nota interessante. A partir daqui, nós vamos ver o caminho distinto entre a semente da mulher e a semente da serpente. Do povo de Deus e daqueles que se opõem ao seu reino e ao seu domínio. É a diferença entre aqueles que temem a Deus e que Deus abençoa e aqueles que querem continuar de costas voltadas contra o Criador e não querem fazer a sua vontade. Notem, em toda esta série, quando ouvirem falar de semente e desta distinção entre a semente da mulher e a semente da serpente, nunca pensem que é uma distinção entre os bons e os maus. Nunca pensem que é uma distinção entre os bons e os maus. Cair nesse engodo é muito fácil. Esta é a distinção entre o povo que Deus escolhe, chama e abençoa e aqueles que se revoltam e querem continuar revoltados contra Deus. Não há
semente verdadeiramente boa. Semente verdadeiramente boa é Jesus, que está neste versículo 15. Tudo o resto dos frutos tem bicho. Eu e tu não somos bons. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Não consigo mesmo resistir e quero mencionar por último o versículo 21. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Uma mensagem clara de que o pecado tem consequências maiores do que o próprio pecador consegue pagar. Então alguém inocente é morto. Deus mata animais para vestir Adão e Eva. Alguém inocente é morto no seu lugar, para que o seu pecado, a sua nudez, a sua vergonha sejam cobertos. Uma figura antecipada do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, que se entregou por ti, porque tu não tens capacidade de pagar o teu pecado. Se entregou por mim, porque eu não tenho capacidade de pagar o mal que eu fiz. Alguém inocente, puro, tem que morrer em lugar. Uma figura antecipada do sacrifício de substituição de Jesus, mesmo antes do sistema sacrificial da lei ser montado e entrar em vigor. Deus no início, o primeiro homem e a primeira mulher, são vestidos para que possam lidar com a sua vergonha, para que possam lidar com o seu pecado. Jesus está mesmo por todo lado. Está ou não está? Está? Graças a Deus, porque está. Está mesmo em todo lado. É Ele a nossa única esperança. É por Ele que temos perdão e nova vida. É por Ele que nós temos restauração. É por causa dEle que nós somos povo de Deus e parte do seu reino. Sem Ele nós estaríamos completamente perdidos. Mas com Jesus nós temos tudo. Absolutamente tudo. Nós temos um relacionamento restaurado a um nível que será ainda melhor e maior do que Adão já teve. Estaremos na glória, não na terra. Estaremos na redenção de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, na glória, num relacionamento perfeito e eterno com o Rei. E é aqui que nós vamos terminar. No último texto sobre casamento. O casamento que importa eternamente. Muitas pontes podiam ser feitas. Eu salto para o Apocalipse. Não quero que abram porque não quero que percamos tempo. Mas diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 7 e 8. Já sem os efeitos da queda. Já sem os efeitos de Gênesis 3. A noiva, nós, o povo de Deus, está com o noivo, o Cordeiro, vestida de branco. Já sem pecado. Já sem mácula. Já sem defeito. A santificação ficou terminada. A noiva é glorificada. E o seu povo andará de branco para sempre com ele. A Bíblia começa e termina com um casamento. Para nos ensinar, para nos mostrar que a existência de todos os casamentos, incluindo o teu e o meu, existe para apontar, para anunciar e para nos proporcionar chegar ao dia deste grande casamento. Da Igreja com Jesus, o Salvador, o noivo, o Cordeiro. O nosso casamento existe para anunciar e apontar para um relacionamento maior, melhor, eterno. Aquele que nem a morte separa. Aquele que nem mesmo a morte separa. Porque foi justamente a morte do próprio noivo que uniu. Isso mesmo. Isso mesmo. O Rei fez homem. O Rei desceu à sua criação. O Rei fez parte do seu povo para morrer e restaurar o seu povo. Para restaurá-lo a um relacionamento perfeito e eterno, num casamento sem fim. Bem-aventurados, diz o texto, felicíssimos aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Disse no início que o primeiro casamento não teve convidados. Este último é muito maior. Este último tem convidados. Bem-aventurados os que são chamados às cheias da boda do Cordeiro. Felicíssimos! Tu estás a ser convidado para casar, não é só para ir comer.
é para te sentares à mesa com o rei e casares com o rei e viveres com o rei para sempre. Este é um casamento magnífico. Este é o casamento de Jesus com o seu povo. Do rei com os seus escolhidos, ele te convoca hoje a ir a estas bodas eternas. Esta manhã, por Jesus Cristo, tu és chamado e convidado a estas bodas. Não rejeites. Seria uma loucura rejeitares. Não rejeites este convite. Ao confiares em Jesus, há uma ceia, há uma festa, há uma boda sem fim, com comida e vinho sem fim, que não acaba. Alegria sem fim. É assim que o rei vai viver com o seu povo. Termina assim. Viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre. A minha história termina assim. Não merecia. Mas pela graça de Jesus, a minha história termina assim. Que a tua também termine. Que ninguém se prive da graça de Deus. Irmão Berto, vamos orar.